Ótimo. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. É uma grande satisfação dar início, então, ao Encontro Sul de Literatura Comparada, que é organizado pela linha Teoria Crítica e Comparativo do PPG Letras da URGS. E conta com o apoio do CDEA, Centro de Estudos Europeus e Alemães, e com do próprio PPG da URGS, do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Meu nome é Andrei, eu sou professor da linha de Teoria Crítica e Comparativismo, e estou ajudando na organização. Na verdade, a nossa diretora do PPG não pode estar presente, assim como o nosso diretor da linha também não, porque nesse exato momento está acontecendo uma reunião do Consune, e aí eles não puderam comparecer, mas então me incumbiram, eu sem autoridade, a estar aqui e dar as boas-vindas para vocês e fazer a abertura do evento. Quer dizer que é uma grande satisfação a gente voltar a fazer esses eventos. O último evento que a gente teve foi em 2019. Foi um colóquio de escala um pouquinho maior do que esse encontro. Estamos retomando uma escala menor, a gente pretende aumentar a escala nos próximos anos. E essa série de eventos que acontecem aqui em torno do comparatismo na URGS, quem deu início foi a homenageada de hoje. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre esse histórico, mas um dos motivos que nos levaram a planejar esse evento esse ano com esse formato, com esse conteúdo, foi a ideia de apresentar para os alunos e inclusive para os colegas que entraram depois e tal. Eu também, inclusive, eu não conhecia a professora Antônia, eu entrei depois, mas às vezes tenho a impressão de que eu conheço, porque a gente ouve tanto falar dela, que é uma presença que ainda está aqui entre as paredes da URGS. E a gente achou que era importante apresentar para os alunos o legado que a gente tem em torno da literatura comparada na URGS, que é um lugar onde a literatura comparada está viva, forte, dos primeiros lugares onde a literatura comparada surgiu, no Brasil e na América Latina. Então a gente vai retomar um pouco dessa caminhada hoje com os nossos convidados. E essa foi a ideia por trás deste evento. Amanhã a gente continua o debate com uma discussão sobre a literatura comparada hoje. E a literatura comparada hoje, ela existe e funciona da maneira como funciona, porque houve esses primeiros passos que foram dados lá nos anos 80 pelos precursores. E uma precursora muito importante, mas junto com ela vieram outras pessoas também na mesma época, daqui da URGS. Insisti que foi a URGS um dos lugares de nascimento do movimento em torno da literatura comparada no Brasil. Inclusive, muitos dos eventos que vão ser mencionados, que eu estou mencionando agora, ocorreram nesse mesmo auditório, né? Em eventos semelhantes ou em maior escala, menor escala, dependendo do ano. E estamos nos direcionando, então, para retomar uma escala maior nos próximos anos. Então, me ajudem a dar as boas-vindas para os nossos convidados da mesa de hoje, professor Eduardo Coutinho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a professora Rita Schmitz, da Piracaba da URGS. Que vão falar hoje. Aí eu tenho o meu textinho que eu preparei para apresentar eles. Você pode escolher. Então, acho que eu vou me sentar também. Para apresentar o professor Eduardo, a professora Rita precisa de um papel, porque senão eu esqueço. E o papel já é um resumo, mas vamos lá. Então, boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu apresento a mesa de hoje do Encontro Sul de Literatura Comparada de 2024, organizado pela linha Teoria Crítica e Comparatismo do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este evento conta com o apoio do PPG Letras da URGS e do Centro de Estudos Europeus e Alemães, CDEA. Meu nome é Andrei Cunha, como eu já tinha me apresentado, eu vou mediar a mesa de hoje, intitulada Homenagem a Antônia Carvalhal. Então, eu vou começar saudando os participantes, o professor Eduardo Coutinho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Rita Schmitz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma honra termos no nosso encontro. Eu queria aproveitar a oportunidade para expressar a grande honra de estar aqui hoje mediando uma mesa redonda, com essa pesquisadora e esse pesquisador, que tem cada um deles uma presença monumental na história da literatura comparada, tanto no Brasil como no mundo. Em primeiro lugar, pela reflexão e pela construção teórica sofisticada e de grande envergadura que as obras
da professora Rita e do professor Eduardo representam o universo de obras relacionadas à literatura comparada. Em segundo lugar, pelo papel desempenhado como educadores na formação de pesquisadores que hoje estão dando continuidade ao trabalho realizado por eles e que eles continuam a realizar. Em terceiro lugar, pela participação que a Rita e o Eduardo tiveram em momentos decisivos do desenvolvimento da Associação Brasileira de Literatura Comparada, uma trajetória que por si só mereceria registro, para que mais pessoas conhecessem as contribuições importantíssimas que eles trouxeram ao comparativo. Então, não é com pouca emoção, portanto, que eu aproveito a oportunidade para agradecer a presença do Eduardo e da Rita aqui conosco hoje. Antes de passar a palavra a eles, vou apresentar rapidamente uma pequena parte do currículo dos dois. Acho que eu vou apresentar os dois de uma vez só, e depois vou deixar que eles falem. O professor Eduardo de Faria Coutinho é professor titular emérito de Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador no MAP CNPq. É mestre em Literatura Comparada pela Universidade da Carolina do Norte e doutor em Literatura Comparada pela Universidade da Califórnia. Além de sua atividade docente na UFRJ, foi professor visitante em um número impressionante de lugares, mas vou fazer um resumo bem resumidíssimo, diferentes universidades no Brasil e no exterior, Cuba, Argentina, Alemanha, Estados Unidos, etc. E diversos estados do Brasil também. Foi vice-presidente da ANPOL e é membro fundador e ex-presidente da Abralic, e ex-vice-presidente da Associação Internacional de Literatura Comparada. Tem mais de 30 livros publicados como autor organizador, é uma lista impressionante também, que eu estou resumindo muito aqui, e numerosos ensaios e artigos em jornais e periódicos especializados no Brasil e no exterior. Sendo que nesse curto espaço, eu nem tentei enumerar satisfatoriamente todas as publicações e atividades do professor Eduardo, porque eu já, de adiantado, peço desculpas a ele. Agora eu vou passar para a professora Rita. A professora Rita Terezinha Schmidt fez seu doutorado na Universidade de Pittsburgh e é professora do programa de pós-graduação, recentemente aposentada, do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, ao longo de 3 décadas, construiu uma trajetória de muito destaque no âmbito dos estudos literários no Brasil. Nós hoje estamos dando destaque à produção relacionada à literatura comparada da professora Rita, mas a atuação acadêmica da Rita não se limita a esse tema, transitando ainda por questões relacionadas à teoria da literatura e à crítica feminista, para ficarmos apenas nos 3 principais eixos de sua carreira autoral. A professora Rita foi uma das fundadoras do grupo de trabalho A Mulher na Literatura da ANPOL nos anos 80, que é uma coisa importantíssima na história da crítica feminista, da crítica literária e dos estudos literários no Brasil. Esse grupo teve atuação decisiva no desenvolvimento dos estudos feministas relacionados à literatura no Brasil, e a Rita foi uma das principais articuladoras do repertório teórico surgido nesse contexto. E já tem um livro publicado com uma antologia de textos desse campo aqui pela editora da UFRGS. Ela está preparando outro livro agora, ela pode falar um pouquinho dele depois nas perguntas, sobre um outro âmbito do trabalho dela. A Rita teve importante papel na reedição de obras literárias de escritoras brasileiras do século XIX, bem como de 6 coletâneas de ensaios de literatura comparada. Foi vice-presidente da Abralic e faz parte do Comitê Executivo da Associação Internacional de Literatura Comparada. A Rita, a pesquisa mais recente da Rita era desenvolvida em torno do tema do corpo, trauma, poder, violência, gênero e sexualidade, a partir da interface literatura, filosofia e direito, e na perspectiva das teorias feministas contemporâneas. Então, vou dar de novo boa tarde para a professora Rita, professor Eduardo. Muito obrigado por estarem aqui hoje para homenagear uma outra grande pesquisadora da área da literatura comparada, a professora Tânia Franco Carvalhal. Eu vou passar imediatamente a palavra para o professor visitante que veio de mais longe, que é o professor Eduardo. E em seguida eu passo para a Rita. Obrigado por virem aqui hoje. Muito obrigado, professor Andrei. Eu queria, antes de mais nada, em primeiro lugar, agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do professor Gerson Neumann, o convite para estar aqui com vocês neste momento. E quero dizer que é uma satisfação imensa para mim estar, neste momento, na universidade onde foi fundada a Abralic, em primeiro lugar, e onde Tânia Carvalhal teve um papel extraordinário em todos os sentidos. Então, eu procurei dividir o tempo que me caberia em 2 a 3 momentos, em princípio 3 momentos. Se eu achar que vai ficar muito longo, eu corto um deles, o segundo, provavelmente. Mas esses 3 momentos seriam: o primeiro, como se trata de uma mesa de historiografia literária,
eu achei que não poderia deixar de fazer alguns comentários sobre historiografia literária. E, numa segunda instância, eu pensei, também num segundo momento, eu pensei na possibilidade de destacar aqui, como se trata também de um contexto latino-americano nosso, né? Eu achei que deveria entrar um autor latino-americano que trabalhou a questão da historiografia literária já por uma ótica diversa da tradicional. Uma ótica que, na época dele, era muito inovadora e hoje se tornou a mais frequente nos estudos de historiografia literária. E, evidentemente, num terceiro momento, para mim o principal de todos, eu quero fazer alguns comentários sobre a criação da Abranic e, evidentemente, sobre o papel da professora Tânia Carvalhal nesta atuação, neste momento, né? Que foi realmente fundamental para todos nós. Bom, eu vou começar, então, com essa questão da historiografia literária. Né? O questionamento vem sendo empreendido em torno dos conceitos de nação e nacionalismo, principalmente a partir da publicação de Magic Communities de Benedict Anderson, em 1982, e de Nation and Narration, de Homi Bhabha, sem falar, um pouco depois, sem falar das inovações por que vem passando os estudos de história desde meados do século XX. O questionamento ocasionou grandes transformações no âmbito da literatura comparada, mas na esfera da historiografia, até recentemente calcada de modo dominante sobre a ideia de Estado-nação. Reagindo contra o discurso totalitário tradicional, que tomava a nação como referencial único na constituição de histórias literárias e a identificava o conceito de Estado-nação, a nova historiografia literária vem buscando formular um discurso fundamentalmente plural, heterogêneo, representado por múltiplos sujeitos que dê conta da diversidade dos universos representados. Este é o grande desafio por que têm passado os historiadores atuais da literatura. A busca de constituição de um relato democrático da produção literária nacional, de um relato inclusivo, que contempla as diversas vozes que compõem o cenário em questão. Se a nação, ao contrário de uma construção marcada pela homogeneidade, é agora vista como lugar da negociação por parte de uma multiplicidade de sujeitos e de discursos, o debate sobre o discurso nacional contemporâneo e, consequentemente, sobre a produção que se faz neste espaço, deve ser um produto da conversação, um debate entre os múltiplos atores ou enunciadores da memória nacional. Isso implica o abandono das regras do jogo, que eram tidas até bem pouco tempo como incontestáveis, e o desafio de construir múltiplos cenários da memória nacional como um lugar onde diferentes concepções da nação disputam e negociam entre si. Ou melhor, para onde os múltiplos cenários da memória presente na nação convergem. A ideia é a construção de uma história que não tenha um ponto de vista que silencie ou esqueça os outros, mas que seja democrática, inclusiva e que, ao mesmo tempo, implique, como não poderia deixar de ser, pela sua própria condição de relato, uma escolha. Trata-se, como afirma Hugo Achugar em seu Planeta Sem Boca, da construção de um projeto nacional alternativo que atenda à diversidade, pondo em xeque a homogeneização autoritária, ou ainda servindo-se da imagem de Deleuze da construção rizomática de uma nação. A palavra historiador deriva, segundo Michel de Certeau, de histor, que significa aquele que sabe, mas porta também o sentido de aquele que escolhe, ou que tem o poder de contar a história, poder esse de decisão entre a memória e o esquecimento. Ora, se o ato de contar uma história ou um conto pressupõe sempre uma escolha, a opção realizada por quem conta ou por quem tem o poder de contar, a conclusão óbvia é que nunca se conta tudo. Para contar uma história, alguém tem que realizar uma escolha, e essa opção supõe privilegiar, esquecer, silenciar. Além disso, aquele que conta tem que escolher quando começa e quando termina a sua história. Há uma espécie de lógica discursiva que torna impossível eliminar a escolha e, consequentemente, o silêncio ou o esquecimento.
Como quem conta a história de uma nação é sempre o porta-voz de um grupo ou classe que detém o poder, a tensão entre memória e esquecimento fica determinada pelos interesses deste grupo ou classe, e seu relato adquire formas de verdade incontestável, tornando-se oficial. No entanto, ao surgirem outras versões dos mesmos fatos, da parte de outros sujeitos sociais, a autoridade da versão oficial começa a ser posta em dúvida, sendo então relativizada. No caso da história literária, a versão oficial é a que se consagrou como cânone. Daí a busca de construção de uma história democrática da produção literária de uma nação, passar necessariamente pelo questionamento desse cânone, sobretudo em seus vieses excludente e elitista. A noção de momento fundacional, de uma origem, sempre constituiu uma obsessão para aquele que narra uma história, e sempre esteve presente na construção da nação, como atestam os mitos fundadores que se disseminaram através dos tempos. Entretanto, a ideia da fundação da nação, seja pelo ato performativo da palavra, seja por um ato militar, deixa claro que esse momento fundacional foi produzido pelo homem através do discurso e não como resultado da vontade divina. Do mesmo modo, os fatos históricos chegam a nós através do relato. Eles são atos de fala e que se mantêm ao longo dos tempos por intermédio do discurso, repetidos por rituais levados a cabo pela memória. Esses rituais tendem a naturalizar os fatos, fenômenos ou acontecimentos relatados, mas levam também, por outro lado, a uma reavaliação, pois toda memória, toda recuperação da memória tem como contrapartida a avaliação do passado. A memória reside em várias influências, em várias instâncias, perdão. Ela é memória oficial, memória popular, memória coletiva e, como tal, a memória de diversos sujeitos em circunstâncias distintas. Assim, não pode ater-se ao legado de um único relato da história, tornando-se, portanto, múltipla e diversa. É nessa diversidade que reside a construção de uma história democrática, narrada por diferentes sujeitos sociais em um espaço de negociação. Além disso, se os fatos, fenômenos ou acontecimentos relatados pela história só chegam até nós através de textos, escritos ou orais, eles só podem ser lidos e recontados a partir de uma ótica do presente, o que indica que os historiadores são indivíduos comprometidos com seu tempo e lugar de enunciação. Assim, a noção de progressão histórica ou evolucionismo, sobre a qual se erigiu a historiografia tradicional, sobretudo na era do positivismo, cede lugar ao que Fernand Braudel designou de diálogo entre o passado e o presente. E a linearidade excludente, até então dominante, passa a ser substituída por uma gama de linhas que correm paralelas ou em sucessão, muitas vezes sobrepondo-se, mas sem se excluírem umas às outras. Como o discurso se acha sempre comprometido com interesses do emissor, e como é no presente que o historiador organiza e dá forma à sua obra, atribuindo significado aos eventos passados, tanto a seleção quanto a leitura que ele realiza desses eventos passam a constituir elementos fundamentais. A história literária deixa, assim, de ser um mero registro acumulativo do que se produziu ou a simples compilação de temas ou formas, tornando-se a reescritura constante de textos anteriores com o olhar do presente. Ela passa a ser a história da produção e recepção de textos, e para o historiador, esses textos constituem ao mesmo tempo documentos do passado e experiências do presente. Como texto produzido por diversos sujeitos sociais e constantemente reescrito, a historiografia literária adquire uma outra dimensão que amplia significativamente sua esfera. Mas nesse processo de transformação desempenharam um papel crucial os chamados estudos culturais, com a indagação que desencadearam sobre a noção de literariedade. Não mais restrita ao que se entendia por obra literária, definida por critérios de ordem estética, pouco ou nada mensuráveis, a história literária passou a abarcar também textos da ordem da cultura em geral, aumentando consideravelmente o seu objeto de estudo. Assim como os estudos de história tout court deixaram de restringir-se aos eventos políticos e diplomáticos, passando a incluir as circunstâncias mais amplas que os condicionaram, e enveredaram também por searas antes reservados a outros saberes, como a geografia,
a sociologia, a antropologia, a política e a própria filosofia, a historiografia literária rompeu os limites do cânone e, além de mostrar-se menos interessada em registrar a ocorrência de certos fatos ou eventos do que em determinar o significado que eles tiveram para um determinado grupo ou sociedade, passou a abarcar categorias do discurso como a referencial e a ficcional, a oral e a escrita, a popular e a erudita, ultrapassando as antigas fronteiras do até então considerado literário e tornando-se, em consequência, uma matéria interdisciplinar. Agora, ao lado do exame do texto, bem como dos gêneros, estilos e topos que por tanto tempo alicerçaram as obras de história da literatura, torna-se relevante também a análise do campo em que se produziu a experiência literária. E o contexto de recepção da obra é tratado com a mesma importância do de produção. Essa dialética entre passado e presente, que leva o historiador a oscilar da observação concreta à consciência da heterogeneidade da vida, somada à ampliação do escopo desses estudos, que passam a abarcar outras esferas do conhecimento, são aspectos do que poderíamos chamar de caráter comparatista da historiografia literária contemporânea. Nessa rede complexa de relações, são lançadas em conflito duas instâncias temporais e espaciais distintas. E é na dialética estabelecida entre essas instâncias de produção e recepção de textos que se tece o discurso da história literária, não mais como um relato pretensamente objetivo de fatos, mas como discurso, como construção. A narração empreendida pelo historiador literário é uma seleção de textos e acontecimentos, que traduz sempre a ótica de seu porta-voz e as marcas da comunidade a que ele pertence. E como esses traços são sempre fluidos e multifacetados, e as próprias variantes que incidem o interesse do relato. Lembrem-se aqui as diferentes leituras de um mesmo episódio histórico, feitas em momentos ou locais distintos, ou o interesse maior ou menor despertado por certo texto em momentos diversos da história literária. Lembre-se ainda do caso, aliás, bastante ilustrativo, das histórias não oficiais, que vêm hoje conquistando espaços cada vez maiores, narrados por grupos minoritários até há pouco tempo marginalizados. Como são muitos os sujeitos sociais que passam a narrar a história, e esses sujeitos procedem de origens distintas, o idioma canônico deixa de ser a única forma de expressão de uma determinada comunidade, passando-se a aceitar outras linguagens e rompendo-se assim com toda sorte de visão monolítica do real. Estas linguagens, que vão desde idiomas realmente distintos, como as línguas autóctones, no caso dos povos que passaram por processo de colonização, até registros marginalizados, como o chamado popular, passam agora a figurar nas histórias literárias, enriquecendo significativamente o seu âmbito e clamando por uma reformulação do corpus, até então identificado com a produção literária nacional e organizado pela historiografia tradicional em uma série coesa e unânime. Se não se pode mais pensar a história em termos de um esquema linear e monocultural, mas apenas com uma articulação de sistemas que se imbricam, superpõem e transformam constantemente, se não se pode mais restringir a produção de um povo a um espaço arbitrariamente construído por razões de hegemonia político-econômica, mas, ao contrário, encarar esse espaço como um locus móvel e plural, se finalmente não se pode mais limitar o âmbito da literatura à produção escrita e ficcional ou poética, os corpora que serviram de base às histórias literárias tradicionais perdem sua fixidez, tornando-se múltiplos e dinâmicos, e dão margem à coexistência de cânones distintos dentro de um mesmo contexto. Na América Latina, o sujeito enunciador do discurso fundador do Estado-nação, durante o século XIX, tomou como base um projeto patriarcal e elitista que excluiu não só a mulher, mas índios, negros, analfabetos e, em muitos casos, aqueles que não possuíam nenhum tipo de propriedade. A preocupação dominante era marcar a diferença da nova nação com relação à matriz colonizadora, mas o modelo era óbvio e, paradoxalmente, a metrópole. Daí a necessidade de forjar-se uma homogeneidade que excluísse todas as diferenças. Os atores da empreitada eram os descendentes mestiços dos colonizadores, e as armas empregadas as mesmas da metrópole, a palavra e o aparato militar. O privilégio dado à palavra
conferia legitimação à função social de letrados e sacerdotes, e o aparato militar assegurava-lhes o poder, ratificando suas decisões. Os demais eram silenciados e identificados como massa informe, e sua produção, em decorrência do papel desprestigiado que exerciam na sociedade, era relegada, quando não apenas ignorada, a plano absolutamente secundário. O cânone constituiu-se, assim, de acordo com os interesses desses letrados, e, sobretudo, com base em obras voltadas para a ideia de construção da nacionalidade. Como exemplo, nós teríamos Iracema, o Curtiço, Macunaíma, e por aí vai, né? No caso brasileiro. Como a nação e o idioma canônico constituíram até recentemente as grandes referências na construção de histórias literárias, a historiografia tradicional da América Latina ainda tem sofrido várias evoluções relacionadas aos avanços por passou a própria disciplina ao longo desse tempo, manteve, de maneira geral, seu caráter excludente, atendo-se quase sempre ao viés erudito da produção e às obras consagradas pelo meio intelectual dominante, deixando à margem todas aquelas vozes não adequadas ao padrão. Atualmente, porém, graças em grande parte à episteme pós-moderna, que vem pondo em xeque todo tipo de relato de cunho totalitário, bem como todo e qualquer modelo de cartografia rígida, a historiografia literária vem adquirindo uma nova face no continente, que pode ser aqui representada por um eixo duplo, ao mesmo tempo temporal e espacial. Trata-se de um novo tipo de historiografia que pode ser visto, conforme fazem alguns autores, como uma espécie de palimpsesto em constante processo de escrita, de planejamento, de configuração, no qual as fronteiras não só são porosas, corroídas e passíveis de serem corroídas, mas, além disso, estão em constante movimento. Do ponto de vista temporal, a transformação mais expressiva consiste na relativização do sentido de progressão ou evolucionismo e em sua complementação por uma noção de simultaneidade ou de confluência de linhas que podem correr paralelas ou em sucessão, mas sem recorrer a um percurso uniforme. A noção de progressão, que se encontrava antes na base de qualquer história literária do continente, tinha como referência a produção dos grupos social e economicamente privilegiados, sempre de origem europeia, e deixava de lado qualquer outro tipo de manifestação que não estivesse de acordo com os padrões desses grupos. O resultado era a exclusão de uma ampla produção de grande relevância proveniente das comunidades indígenas, dos ex-escravos africanos ou de qualquer outro grupo desfavorecido. Ao deixar de lado a noção de progressão linear e substituí-la pela ideia de simultaneidade ou de confluência de linhas, a produção desses grupos passa a ser levada em conta, e o caráter monolítico das histórias anteriores dá lugar a um quadro heterogêneo da produção literária do continente. Do ponto de vista espacial, a opção é por uma noção de cartografia que se afasta de qualquer fronteira instituída arbitrariamente ou com um caráter hegemônico, substituindo sempre que necessário conceitos como de nação por outros mais flexíveis, como de regiões culturais. O modelo que tomava a nação como referencial básico não levava em conta as diferenças regionais dentro de uma mesma nação, nem a existência tão comum no continente de uma região cultural que transcende as fronteiras de diversas nações, como é o caso da região amazônica ou da andina, ou ainda de uma região constituída por um povo, como o Aimara, que ocupava um território mais tarde distribuído, por razões políticas, em 4 países distintos. Nesse caso, é preciso que se leve em conta todos os processos de imbricamento, sincretismo ou apropriação, por que passam as formas estudadas, e as variações verificadas em cada contexto, como também a oscilação dos povos de atração centrífugos em escala local ou continental. Observe-se que aqui desempenha um papel de relevo a noção de centros culturais, isto é, os núcleos urbanos onde se produziu, cultivou e disseminou a cultura no continente. Finalmente, no que concerne ao estudo das formas mesmas, é necessário chamar a atenção para a importância do abandono de qualquer visão monolítica em favor de um olhar que busque sempre contemplar a heterogeneidade do continente. Assim, passo a integrar a historiografia literária latino-americana, não só
a produção de grupos étnicos até então excluídos pela vertente canônica, dentre os quais indígenas com línguas ainda vivas, e um repertório de textos, tanto escritos quanto orais, como também outros registros, como o popular, sempre contraposto ao erudito, presente em expressões como o corrido mexicano ou a literatura de cordel brasileira. Frise-se ainda que, com a ampliação, se assim se pode dizer, do contexto de literariedade, passam também a figurar dessas novas histórias outras espécies de discurso que transcendem a chamada escritura artística ou imaginativa e situam-se na esfera da cultura em geral, e o cânone perde seu sentido unívoco e autoritário, tornando-se, se isto é possível, uma estrutura aberta, passível de constante reformulação. Eu passo agora ao segundo momento, então, que é mais centrado em torno de um autor que antecipou muitas dessas questões dentro do universo latino-americano, que é a figura de Lezama Lima, cubano, que em 1957, ainda bem no meio do século XX, proferiu no Centro de Altos Estudos do Instituto Nacional de Havana as cinco conferências que mais tarde passaram a integrar um livro seu intitulado A Expressão Americana. Esse livro é uma tentativa, ele vai denominar o livro de ensaio, muito mais do que de obra de historiografia literária. Mas, na verdade, estão mescladas as duas coisas exatamente nos textos produzidos e incluídos nesse livro. Então, eu vou mencionar rapidamente esses textos. Em janeiro de 57, quando Lezama Lima proferiu, no centro que eu acabei de mencionar, as cinco conferências que mais tarde iriam integrar seu livro A Expressão Americana, o debate em torno da questão da identidade cultural latino-americana já havia constituído verdadeira tradição. Foram um século de reflexão sistemática em que se levantou todo tipo de indagação sobre o que era a América, o papel que esta teria na história e qual seria a sua diferença com relação aos modelos constituídos de cultura. As tentativas de resposta a essas questões, que ocuparam uma parte significativa da ciência do continente, variaram de acordo com o momento histórico, o contexto sociopolítico e a formação ideológica do autor, chegando inclusive a oscilar por vezes entre posições extremas, como a defesa da latinidade ou da autoctonia indígena ao lado da busca de universalismo. No entanto, a época em que Lezama proferiu suas conferências, o debate parecia haver-se atenuado com o reconhecimento consensual da mestiçagem, como traço diferenciador por excelência da América Latina, o signo que a distinguia tanto dos particularismos etnocentristas dos europeus, como da homogeneidade da América anglo-saxônica. Sem contrariar o ideologema da América mestiça, mas contestando de alguma maneira, presente já em conceitos como da transculturação de Fernando Ortiz, da abertura às influências de Alfonso Reyes, da combinação de formas europeias com indígenas, de Mariano Picon Salas, do processo aluvional do sistema literário latino-americano, de Oslar Pietri, ou do realismo maravilhoso americano, de Carpentier, Lezama Lima irá acrescentar alma nova ao debate, superando no panorama ideológico do discurso americanista os empréstimos e afinidades com aquela tradição. Concebendo seu texto não como uma obra de historiografia, mas como um ensaio poético mais próximo do Labirinto da Solidão de Otávio Paz do que da maioria da ensaística referida, Lezama deixa claro de início, ao contrário, contudo, de Paz, que não lhe interessa investigar o ser ou a essência do homem americano, nem o seu correlato, a origem, mas construir uma visão histórica direcionada não pela razão, que só leva a um dever ser, mas por um outro logos, o logos poético, e articula seu discurso através do contraponto, um discurso entregue pela imagem, como ele próprio afirma, técnica eminentemente metafórica, que em vez de apresentar os fatos culturais americanos por uma relação de causa e efeito, ratificando uma progressão evolutiva, se move erraticamente para diante e para trás no tempo, em busca de analogias que revelem o devir. Essa perspectiva anti-essencialista e a técnica contrapontística adotada por Lezama não só constitui uma inovação na busca da americanidade, como também fazem dele uma espécie de precursor da nova historiografia latino-americana,
que só da última década do século XX ao presente veio a se tornar fundamental. Lessama aproxima-se de Hegel ao optar pela forma em devir, mas afasta-se dele ao mesmo tempo ao erigir uma visão histórica isenta do causalismo historicista. O projeto de Lessama Lima é construir uma visão histórica pelo filtro da imagem. E embora essa técnica não seja nova, ela está na base de qualquer exercício de crítica comparatista, o autor confere significado especial ao associar, mediante analogia, traços ou partículas de textos extraídos de uma totalidade com outros fragmentos de uma totalidade. O elemento que aproxima essas duas totalidades é o que Lessama designa de sujeito metafórico, ou seja, o olho que estabelece as analogias e as coloca lado a lado, o narrador que relata a história. Lessama não pretende desqualificar a veracidade da imagem, mas, com a intervenção do sujeito metafórico, que põe todo o quadro em ação, ele traz o historicismo para o plano da linguagem. E, apoiando-se em Toynbee e em Curtius, deixa claro que todo o discurso histórico é, pela própria impossibilidade de reconstrução da verdade dos fatos, uma ficção, uma explosão poética, um produto necessário da imaginação do historiador. Assim, ele constrói a sua história da América por meio de uma rede intertextual na qual mitemas do Popol Vuh maia são postos em analogia com retalhos da Bíblia. E o primeiro sueño de Sor Juana Inés de la Cruz é contraponteado com as ideias escolásticas sobre o corpo ou com o tempo das soledades bongorinas. A analogia de Lessama é fundamentalmente poética, impedindo qualquer hierarquização de seus elementos, e muito menos o estabelecimento da identidade entre suas formas. Sendo estas aproximadas por uma relação de contiguidade periférica, a associação só pode revelar similitudes ao lado de diferenças. As imagens que o sujeito metafórico relaciona acham-se presentes numa ou mais culturas, mas não coincidem com traços dessas culturas. Elas são fragmentos, rasgos da imaginação, com pesos os mais distintos, que o narrador associa na construção de sua história sem pretensão de objetividade. Daí a ênfase que Lessama dá ao mito e à sua reconstrução nas diversas sociedades. Para ele, tudo terá de ser reconstruído, invencionado de novo. E os velhos mitos, ao reaparecerem, deverão nos oferecer seus enigmas com um rosto desconhecido. A ficção dos mitos são novos mitos com novos cansaços e terrores, diz ele. Para isso é preciso desviar a ênfase posta pela historiografia tradicional nas culturas para pô-las no que ele chama de eras imaginárias. O que inclui a noção de um imaginário gerado pela potencialidade de um grupo humano de criar imagens e que tem um caráter transgeográfico, transcultural e transhistórico. Com essa ideia, Lessama busca traçar o desenho do devir americano, deixando claro que se este conta com alguma especificidade, ou se pode formar uma era imaginária, ela está na sua crítica dos corruptos geradores de outras culturas, vivas ou que se arruinaram, desde a europeia e as autóctones até as mais remotas do Oriente. Mas essa fábula intertextual com que se tece o livro de Lessama, resultado do diálogo estabelecido entre os textos americanos e os de outras culturas, é apenas um dos planos da estruturação do ensaio. Em outro plano, que se pode designar de sintagmático, Lessama constrói uma fábula intertextual em que a série dos contrapontos forma um relato de nosso devir. Aqui são os próprios textos americanos que dialogam entre si, desde os mitos cosmogônicos, crônicas, ritos sociais e lendas, até a literatura, biografia, artes plásticas ou política. Deste conjunto de elementos, o autor seleciona personagens, alguns de importância reconhecida, mas abordados pelo seu viés menos evidente, e outros que jamais seriam incluídos numa história oficial da América, e constrói uma cadeia de imagens em que estes figuram como exemplos. Juntos eles formam uma constelação de dramatis personae do devir americano. Eu acho que eu vou pular um pouquinho para não. Tem muito. Foi 40 minutos. Foi 40 minutos? Mas eu vou precisar de mais, porque agora que eu vou entrar na pasta. Eu vou deixar então essa parte e vou passar para a parte final.
Essas noções de historiografia literária que Lessama Lima defendeu em suas conferências viram a constituir posteriormente, graças às contribuições da chamada Nova História. A história começou com a questão dos anais na França, na meados do século XX, viram a constituir posteriormente alguns dos princípios básicos das histórias literárias que surgiram da segunda metade do século XX ao presente, sob a égide da Associação Internacional de Literatura Comparada, dentre as quais cabe destacar, no caso da América Latina, a obra Literary Cultures of Latin America, A Comparative History, publicada em 3 volumes em 2004 pela Oxford University Press, e que já vem dando frutos importantes do contexto latino-americano, em obras como a História Comparada de las Literaturas Argentina e Brasileira, coordenada por Marcela Croce, em 6 volumes, entre 2006 e 2016 e 19, com um recorte mais específico sobre a Argentina e o Brasil. E ainda em curso, temas para uma história da literatura hispano-americana, coordenada por Alfredo Codiviola e outros, tem um grupo da USP trabalhando nisso. Toda essa produção, cada vez mais numerosa e de qualidade reconhecida, e que tem como marca fundamental o caráter comparatista da historiografia literária atual, constitui um forte testemunho do papel dessa associação para os estudos literários do continente. Foi ao reconhecer sua importância e prevendo os benefícios que poderiam advir para o meio intelectual brasileiro que a professora Tânia Carvalhal, saudosa lembrança, teve a ideia, nos idos de 1985, de propor a criação de uma associação nacional a ela vinculada, a nossa Bralic, que completará no ano de 2026 40 anos de existência, com um dos maiores currículos entre as instituições congêneres do país. E já que estamos falando de história, peço permissão agora para traçar, a título de conclusão, um breve percurso da origem da Bralic, se não mais como singela homenagem à sua idealizadora, a professora dessa instituição, Tânia Franco Carvalhal. A ideia de criar a Bralic surgiu em Paris, na Universidade de Sorbonne Nouvelle, em 1985, durante o 11º Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada. Encontrávamos lá, Tânia Carvalhal e eu, circulando entre intensos debates sobre todos os aspectos relacionados ao comparatismo, desde questões mais específicas, pertinentes à narratologia, à semiologia e à estética da recepção, à época muito em voga, até uma ampla discussão sobre a tradução, a exposição entre o oral e o escrito e os diálogos de culturas, quando ela, dinâmica e empreendedora que era, lançou a queima-roupa proposta. Por que não fundamos uma Associação Nacional de Literatura Comparada, como as que temos visto aqui representadas, e a vinculamos à ILC, que era a Associação Internacional de Literatura Comparada. Havia várias associações nacionais, todas vinculadas à internacional. Né? Do susto inicial, passei à reflexão e brindamos a futura realização na recepção de encerramento do Congresso, intacto e memorável sobre as águas do Sena. A ideia, felizmente, não ficou em projeto. O objetivo comum, o desejo de propiciar, através do intercâmbio mais dinâmico com os mais pobres estudos da disciplina, um desenvolvimento verdadeiramente eficaz do comparativo no Brasil e a confluência de áreas de atuação distintas, mas complementares, Tânia transitava, sobretudo, pelas literaturas francesa e brasileira, e eu pela brasileira e hispano-americana, além da norte-americana, que lecionara durante o tempo. Foram responsáveis pelo resto da aproximação. De regresso ao Brasil, mantivemos contato e, após ampliarmos o grupo fundador com a inclusão de vários outros pesquisadores da matéria, de pontos diferentes do país, fundamos, a 9 de setembro de 1986, nesta universidade, daí o prazer que eu estou sentindo de estar aqui neste momento, a Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Bralic. E Tânia, sua primeira presidente, organizou 2 anos depois o primeiro congresso da nova associação, também aqui na URGS, onde estiveram presentes, além de um número expressivo de intelectuais brasileiros, quase todos os principais integrantes da então diretoria da ILC. As dificuldades na fase... Agora é o momento que eu estou terminando. As dificuldades na fase de implantação da Bralic foram evidentemente muitas.
tem 15 minutos. Então tá bom. As dificuldades na fase de implantação da Abralic foram evidentemente muitas, mas os esforços foram compensados. Hoje, a associação, que conta com um número extraordinário de sócios, entre professores e pesquisadores de literatura, é o principal órgão de estudos comparativos no Brasil. E o seu raio de atuação já alcançou amplas esferas, tendo constituído, inclusive, estímulo para a criação de novos cursos de pós-graduação na área. Suas atividades, nessas já 4 décadas de existência, foram incontáveis, destacando-se, sobretudo, a realização de 18 congressos internacionais de grande repercussão. Eu tenho a lista deles aqui, mas não vou ler agora, por causa do tempo. Seguidos da publicação dos respectivos anais, que constituem itens indispensáveis na bibliografia do comparativo no Brasil. Além disso, há que acrescentar-se a realização de diversos colóquios e seminários, o último dos quais em Manaus, este ano, e a criação de 2 veículos sumamente importantes de divulgação: o Boletim Informativo Contraponto e a Revista Brasileira de Literatura Comparada, de qualidade reconhecida. A trajetória da Abralic em seus primeiros anos foi amplamente marcada pela atuação de Tânia Carvalhal. Com vistas ao fortalecimento dos laços entre a Abralic e a ICLA, no seio da qual ela havia surgido, e a qual foi imediatamente vinculada, Tânia passou a integrar o conselho desta última, e em seguida foi vice-presidente e finalmente presidente, tarefa que infelizmente ficou inconclusa devido ao seu falecimento precoce em 2006, meses antes de eu realizar, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 18º Congresso da ILC, o primeiro a ocorrer na América Latina. Nós tínhamos, inclusive, feito uma dobradinha em que eu organizaria um congresso durante a presidência dela. Fiz questão que fosse naquela ocasião, realmente. Aceitei por isso, inclusive, na época. Mas, infelizmente, não pudemos concluir. Mas, enfim, foi o primeiro congresso da associação, inclusive, a se realizar na América Latina. Né? No âmbito dessa associação, onde exercemos diversos cargos, eu também tive a honra de ser membro do conselho e, posteriormente, vice-presidente, e oscilamos frequentemente entre ondas de entusiasmo e cautela. Sua atividade foi infatigável, e cabe-me destacar, em especial, com olhar de testemunha, sua participação na criação de outras associações nacionais da América Latina, por exemplo, a Argentina, a Uruguaia, a peruana, e a organização de colóquios e simpósios, com a presença sempre expressiva da associação e de figuras representativas do bem intelectual brasileiro e hispano-americano. Não seria demasiado acrescentar que os textos apresentados nesses eventos eram quase sempre publicados em anais ou livros, após cuidadosa seleção. Nada mais justo, portanto, que neste momento em que a Abralic está prestes a completar 40 anos de existência, com um histórico extraordinário, seja lembrado o nome de Tânia Carvalhal, que se encontra indiscutivelmente relacionado a esta associação. Fato que se evidencia também, além dos aspectos já mencionados, pela criação, em 2017, de um prêmio com seu nome, que eu tive a honra de receber. Tal iniciativa constitui um sinal extraordinário da vitalidade e seriedade desta área de estudos e contradiz a ideia corrente de que vivemos em um país sem memória. Termino assim esta intervenção, chamando a atenção uma vez mais para o vigor dos estudos comparatistas no Brasil e agradecendo com grande satisfação a oportunidade que me foi dada pelos colegas da URGS para pronunciar essas palavras. A todos, o meu muito obrigado. Obrigado, professor, pela contribuição. Como eu cortei um pouco da sua fala, por favor, façam perguntas para ele depois, quando for a hora das perguntas. O Gerson me pediu para lembrar vocês de que tem que estar correndo aí uma lista de presença, pedindo o nome de vocês completo, o número do cartão, e-mail, ou então o número de identidade, se vocês não têm cartão da URGS, né, são convidados de fora. Para ter o certificado é preciso ter um nome nessa lista de presença, né? A gente vai emitir certificado para todo mundo que puser um nome lá. Então agora imediatamente eu vou passar a palavra para a minha orientadora, me orientou no doutorado, a professora Aida Schmidt, querida professora Aida. Obrigada. Boa tarde a todos.
Iniciando, eu quero agradecer ao meu querido ex-orientando e meu colega, o Andrei, pelo convite para participar dessa mesa. E estou muito orgulhosa de estar juntamente com o Eduardo, porque a gente já viveu junto muitos desses encontros da ICLA, né? E é uma oportunidade única essa aqui de nós termos com essa fala maravilhosa. Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? Nessa nossa homenagem em memória da Tânia, uma colega excepcional e uma amiga muito querida. O meu texto é mais um depoimento, assim, com toques mais pessoais, não entrei em questões teóricas, mas eu achei que era o que eu devia fazer. Com exemplos, né, da atuação comparada na nossa universidade. Eu conheci a Tânia em 85, quando ela era coordenadora do pós-graduação e me convidou a integrar o corpo docente. Na época, eu era professora de literatura norte-americana no Departamento de Línguas Modernas. E ela insistiu muito para que eu me filiasse à nova área, a de literatura comparada. Tânia sempre tinha um jeitinho muito hábil e carinhoso de convencimento para agregar colegas ao comparatismo. Naquele ano de 85, ela havia participado do 11º Congresso da ICLA, da ILC, na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris. E foi durante esse congresso, do qual participaram alguns brasileiros, dentre os quais o professor Antônio Cândido, integrante, na época, do Conselho Executivo da ICLA, que nasceu a ideia de criar uma associação brasileira de literatura comparada. No ano seguinte, isto é, em 1986, Tânia organizou, como o professor Eduardo já mencionou, o primeiro seminário latino-americano de literatura comparada, durante o qual a Abralic foi fundada. Fosse um exemplar dos anais, né, daquele primeiro seminário, Porto Alegre, de 8 a 10 de setembro de 86. Colegas ilustres participaram desse seminário. Primeiro, Eduardo Coutinho, aqui presente, Silviano Santiago, da PUC do Rio de Janeiro, Ana Pizarro, da Universidade do Chile, Beatriz Sábio, da Argentina, Márgara Rosotto, da Venezuela, Jorge Schwartz, da USP, Valquíria Vey, da Universidade Autônoma do México. Só para mencionar esses nomes de várias origens. O primeiro congresso da associação foi realizado, como o Eduardo já mencionou, na URGS, em setembro de 88, no prédio do Centro, prédio do Direito. Como primeira presidente, a atuação de Tânia foi particularmente importante, inclusive na escolha do tema do evento. Para aquela época, intertextualidade e interdisciplinaridade. Estiveram ali grandes nomes, Eduardo Coutinho sempre junto conosco, Luiz Costa Lima, da PUC do Rio de Janeiro, Silviano Santiago, também da PUC do Rio de Janeiro, Ana Pizarro, da Universidade de Concepción, Chile, Beatriz Sábio, da Universidade de Buenos Aires, Lisa Bloch de Bejar, da Universidade de Concepción do Uruguai, e Daniela Ripejot, da Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Tenho certeza de que a criação da Abralic marcou um momento de transformação
nos estudos literários latino-americanos, particularmente nos estudos de literatura nacional. Isso significa dizer que o estudo de fontes e influências com relação a matrizes europeias deu lugar para um novo perfil metodológico com o surgimento de novos instrumentos teóricos, diante de multiculturalismos e hibridismos e de discussões em torno de memória cultural, mediações, cânones e contextos. No período de suas 2 gestões como diretora do nosso programa de pós-graduação, Tânia também coordenou um programa muito importante de literatura comparada na rubrica CAPES Coffee Club, um acordo acadêmico bilateral Brasil-França. Esse foi o primeiro projeto na área de literatura aprovado pela Agência Governamental Brasileira para o Ensino Superior nos anos 80. A Tânia sempre estava à frente das coisas. Com relação ao nosso PPG, Tânia concebeu os programas de mestrado e de doutorado em literatura comparada que se iniciaram em 1991. Lembro que houve muitas reuniões para organizar os programas e que, quando foram finalmente aprovados pelo Conselho de Pós-Graduação, lá na reitoria da universidade, Tânia ficou muito, muito exultante. Nesse cenário, ela plantou as sementes do comparatismo pelo país afora, ao orientar e supervisionar um número expressivo de alunos de mestrado e do doutorado que vieram de várias regiões do país e se tornaram comparatistas em universidades diversas da nossa geografia. Eu vou abrir aqui parênteses, porque quando eu mencionei o primeiro congresso da Gralic, eu trouxe aqui os 3 volumes que saíram daquele congresso no direito, que aconteceu 1º a 4 de junho de 1988. Volume 1, volume 2, volume 3, com professores de todos os países da América Latina, praticamente, fora os brasileiros, fora os franceses e até britânicos. Havia nesse congresso da Brasília. Eu não fui aluna da Tânia, mas ao longo dos anos ouvi muitos comentários de seus alunos, o quanto eles a admiravam e o quanto suas aulas eram memoráveis. Quero realçar o ensino porque se tratava de uma atividade pela qual ela tinha um forte comprometimento afetivo, com a qual ela sentia um grande prazer. É preciso também lembrar que Tânia colocava seu entusiasmo, energia e paixão, tanto em grandes projetos quanto em pequenos, o que incluía convencer mais um aluno ou aluna a vir para a área de comparado. Ela queria sempre aumentar a área de comparado. Ela era uma mulher de visão e sabia que estava plantando para o futuro. E o futuro é nós aqui, agora. O futuro. Ao mesmo tempo em que se movimentava sem descanso no circuito acadêmico, dando palestras e cursos em diferentes geografias no país e no exterior, também cuidava dos seus alunos orientandos. Falava sobre novos campos do pensamento teórico, discutia com eles seus projetos de pesquisa, abrindo janelas e portas do circuito acadêmico para todos e todas que caíam na rede da sua alegria e seu charme. Uso literalmente o termo charme e quem a conheceu um pouco sabe o que eu quero dizer. Foi Tânia que me levou literalmente pela mão
para participar da Associação Internacional de Literatura Comparada, da qual foi presidente no período de 2004 a 2007. Graças a ela, eu fui eleita 2 vezes para o Comitê Executivo da ICLA, constituído de 28 membros, cujo papel é assessorar a diretoria, discutir assuntos pertinentes da associação, como mudanças estatutárias, escolher propostas de países para sediar congressos e outras tantas coisas mais. O seu falecimento precoce repercutiu muito entre todos que a conheceram, tanto entre nós quanto na esfera da Associação Internacional. Hoje, o pioneirismo de Tânia e seu legado já fazem parte das nossas histórias, da história do nosso PPG, da história da URGS e história da ICLA. Eu gostaria agora de abrir um pequeno parênteses para ilustrar o quanto a Tânia zelava pelo projeto de literatura comparada. E aqui eu vou entrar numa fala que considero importante. Nós tivemos outra colega, grande amiga minha, desde a minha graduação na URGS, que também nos deixou precocemente e que integrou o corpo docente desse PPG. Seu acolhimento na área de literatura comparada foi obra da Tânia. Estou falando da professora Márcia Navarro, que conheci quando iniciamos o curso de letras em 1971 na URGS. E nossa amizade, desde o primeiro ano da graduação, se consolidou na forma de uma sororidade que perdurou até os últimos dias de sua vida. Eu estou um pouco emocionada, porque estou falando de 2 grandes colegas e grandes amigas. Nos anos 80, a Márcia já havia completado seu doutorado em literatura latino-americana, realizada no College Universidade de Londres. Mas naquela época não havia concurso nas universidades federais. Por um longo tempo, não houve. Tânia sabia como encontrar os caminhos burocráticos e administrativos na reitoria. E era muito convincente com seus argumentos. Graças aos seus esforços, a Márcia foi admitida como docente pesquisadora e enriqueceu muito o PPG com suas aulas, orientação de mestrado e doutorado, pesquisa e produção, com destaque para escritoras latino-americanas. Seu trabalho inaugurou aqui no Sul, e por que não dizer em outras regiões do país, o interesse por escritoras latino-americanas. Em 88, Márcia publicou pela editora da URGS o Romance na América Latina. No ano seguinte, 1989, publicou pela editora Ígone de São Paulo o Romance do Ditador, Poder e História na América Latina. No mesmo ano, organizou o fascículo sobre o escritor gaúcho, o João Gilberto Noll, pelo Instituto Estadual do Livro. E em 95, publicou pela editora da URGS uma coletânea de seus ensaios com o título Rompendo o Silêncio, Gênero e Literatura na América Latina. Não tenho dúvidas de que a Márcia foi uma pioneira, a maior especialista dos estudos sobre escritoras hispano-latino-americanas do país, em um período durante o qual muitas escritoras se tornaram famosas, dentre elas Isabella Allende. Márcia deu atenção especial a Isabella Allende, escreveu sobre a Casa dos Espíritos em 82, De Amor e de Sombra em 1984 e sobre Eva Luna em 1987. Ou seja, num curto período, o nosso pós perdeu 2 grandes professoras e 2 amigas muito queridas. Para encerrar, então, essa homenagem à nossa querida colega, grande amiga, Tânia, quero enfatizar que ela sempre foi alegre e generosa,
uma professora sempre entusiasmada, que abriu novos caminhos para muitos colegas e alunos, hoje professores em várias universidades do país. E eu vou encerrar minha fala, depois eu posso... Eu encerro essa fala lembrando um dia muito especial em que Tânia me confessou ter sido um dos dias mais felizes da sua vida. O dia foi 19 de agosto de 2005, quando ela recebeu o título de professora emérita de nossa universidade. Ela estava iluminada de alegria por ter seu trabalho sido reconhecido na sua alma mater. No mesmo dia, ela me enviou uma mensagem agradecendo pela minha fala no conselho universitário, dizendo que eu tinha feito dela uma viajante com uma certa trajetória, que havia sido mais bonita e valiosa em razão da forma com que eu havia narrado. Hoje, eu penso nela como uma viajante, com olhos radiantes de alegria, que deve estar em algum lugar comparando estrelas. Muito obrigado pela contribuição. Professora, ainda tem bastante tempo, se quiser falar sobre os livros que não falou, não sei. Bom, eu não mencionei a produção da Tânia. Tem alguns livros que alguns de vocês talvez tenham interesse. O primeiro foi Literatura Comparada, Textos Fundadores, de 1986. Exatamente, tradução para espanhol, por causa da América Latina. O outro livro, Literatura Comparada, de 1996. Depois, ela coordenou um livro intitulado Cultura, Contextos e Discursos Limiares Críticos, em 1999. E em 2003, O Próprio e o Alheio, Ensaios de Literatura Comparada. Então, aqui é uma gama de ideias sobre comparada, sobre cultura, sobre o que é o próprio, o que é o alheio. Então, vou dar essas contribuições. E eu quero também falar deste livro aqui, Elogio da Lucidez, a comparação literária em âmbito universal, textos em homenagem a Tânia Franco Carvalhal, que foi organizado pelo Eduardo, pela Lisa Bloch de Bear, não lembro muito bem qual é a universidade que ela está ligada. Da República de Portugal. Isso, de Montevidéu, exatamente, e da Sara Viola Rodrigues, aqui do nosso instituto. Então, é um livro, Elogio da Lucidez, ele é maravilhoso, porque ele apresenta, assim, a apresentação, depois poesia e ficção. O Mário Quintana está aqui, o primeiro poeta, depois Luiz de Miranda, José Augusto Seabra, Hélio Porras Júnior, Maria Alzira Seixo, de Portugal, e Sérgio Fará. E depois entramos nos ensaios, com subtítulos: Literatura Comparada, Teoria e Crítica, Literatura Comparada e Outras Artes, Estudos de Autores e Obras, Imagens do Outro, o Comparatismo e Suas Fronteiras, o Comparatismo na América Latina e, finalmente, Depoimentos, começando com o teu depoimento, depois da Cláudia Constanço, da Sara, aqui do nosso instituto, da Lúcia, da Gilda,
nós, infelizmente, já também, que não está mais no corpo docente, e da Maria Luísa Berwanger da Silva. Então, esse aqui é, assim, uma joia produzida aqui, né, nossa. Então, é isso. Vou reiterar então. Alô. Alô. Eu posso dizer mais alguma coisa? Alô. Eu quero dizer que o nosso colega Eduardo Coutinho está lançando o seu livro, né, Diálogos Interculturais, Ensaios do Comparatismo Latino-Americano. E quem tiver interesse, pesquise na Órgão, outubro de 2012, onde é uma entrevista com o Eduardo, né, intitulada Literatura Comparada, Raízes, Rumos, Perspectivas. Lembra disso? Então, é isso. São algumas dicas. Eu vou reiterar o agradecimento pela presença de vocês aqui, pelo depoimento, pela lembrança, pela memória, pela reflexão, pela importante ligação entre passado e presente que vocês fizeram, e com grandes esperanças de que a literatura comparada continue honrando a memória dos que começaram a história lá nos anos 80. Né? Muito obrigado mesmo, estou meio emocionado, não sei muito o que dizer, mas vamos abrir para perguntas, né? Porque temos a oportunidade de falar com a professora Rita e o professor Eduardo, que foram testemunhas populares da história. Tem bastante coisa para perguntar para ele. Me dá um outro microfone. Fique à vontade. Sim. Oi, de novo. Muito obrigada. Sim, foi muito emocionante ouvir os relatos de vocês. É sempre uma honra ter, assim, escutar os nomes de peso, como vocês presencialmente trazem uma experiência que é uma motivação para a gente que está, assim, na graduação, na pós-graduação. Realmente esse contato torna a nossa experiência de aprendizado muito viva e muito emocional. Mesmo com a professora Rita, eu tenho tido a alegria de trabalhar na Abralic há alguns anos, e o que a gente nota, eu Julia também aqui do meu lado, a gente nota que os simpósios da Abralic de escrita de mulheres são muito lotados. Nós temos muitos simpósios e eles fazem assim, eles têm realmente um apelo muito grande. No ano de 2023, que foi presencial, 2 simpósios de escrita de mulheres tiveram que ser duplicados, porque tinha tantas inscrições que não tinha nem como. Então, assim, um deles recebeu 80 inscrições, não tinha como acolher mais de 40. Então, a presidente, a professora Raquel Lima, convidou, né, professoras para fazer a duplicada, era escrita feminina, lutas, olhares, resistência, se não me engano. Como a senhora vinha falando, o professor também, Coutinho, falou sobre a questão de dar visibilidade, né, da comparada, dar essa visibilidade às vozes silenciadas no texto dele. E no seu relato, a senhora falou em sororidade e citou esses nomes, que foram a professora Tânia, naturalmente, a professora Márcia, a sua própria participação como feminista e como teórica assim, fundamental do feminismo aqui da nossa universidade. Como é que a senhora poderia nos dar uma perspectiva e como é que a senhora recebe essa informação, entendendo assim que a literatura comparada tem dado sempre muito apoio e espaço para a escrita feminina e para o feminismo? Não sei se tem uma pergunta, mas... É que a visibilidade das escritoras brasileiras iniciou na criação do primeiro grupo de trabalho da ANPOL, da nossa Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, é o GT Mulher Literatura. Até hoje, um GT com
uma quantidade enorme de professores associados a ele. Inclusive, houve agora há pouco um congresso na Fluminense, se não me engano, onde me pedi a abertura foi uma mesa dedicada àquelas colegas que nós perdemos, entre elas a Márcia. Eu escrevi um longo texto sobre a Márcia, que foi lido, porque eu não quis ir até a Fluminense, né? E foi lido. E realmente a visibilidade e o desejo das professoras, principalmente, em trabalhar com escritoras é imenso. Eu participei no passado, há alguns anos, também perdi mais essa colega, não sei se vocês conheceram, uma grande amiga Zaidelo Pinar Musar, da UFSC. Ela que criou a editora Mulheres e ela reuniu um grupo de mulheres interessadas, profissionais, né, da letras, interessadas em fazer essa pesquisa, e ela conseguiu, infelizmente ela faleceu, concluir 3 volumes, assim, com capítulos sobre cada uma das mulheres. E eu participei. O título é Escritoras Brasileiras do Século XIX. Só do século XIX. A pesquisa foi imensa. Eu cheguei aí a Rio Grande, nos porões lá, úmidos, procurando textos. Consegui achar textos. Consegui achar texto de uma escritora aqui que descreve, entre tantas coisas, o trotuar na Rua da Praia, no início do século. E essas mulheres, elas foram banidas da historiografia literária. Essa é verdade, não aparece. Não aparece. Então, por isso que a Zaidea tomou essa iniciativa e mobilizou várias professoras de várias universidades que começaram a olhar naquilo que tinha sido rejeitado, que não estava lá, e nós conseguimos. São 3.400 páginas, os 3 volumes que eu tenho na minha casa, e como agora eu já estou numa outra época da vida, já saí do pós-graduação esse ano, né? Já estou aposentada desde 17, mas continuo com a bolsa do CNPq, que é de produtividade, e eu tenho essa bolsa até julho do ano que vem, então estou produzindo ainda nos meus textos. Mas assim, nós precisamos ter uma biblioteca que consiga abrigar livros. A biblioteca está assim, numa condição de miséria. Eu acho que a direção da Letras e junto com outros devem tomar uma providência. Por exemplo, nós somos aqui detentores dos arquivos da Bralic. E esse arquivo, parte desse material sofreu com um incêndio na nossa biblioteca. Então, eles foram retirados imediatamente e estão lá num lugar inacessível, muito material chamuscado. Nós tínhamos que ter alunos bolsistas que pudessem fazer, e a gente também, eu até me prontifico a ajudar a ver o que pode ser resgatado daquilo que foi jogado dentro dos balcões, num lugar onde os alunos não entram. Então, existe muito trabalho a fazer, né? Porque eu não posso trazer os meus livros que eu estou doando agora para uma biblioteca que não tem lugar. Inclusive, esses 3 volumes que perfazem 3.400 páginas, com cada autora sul-rio-grandense que era encontrada tem todo um perfil, tem um texto,
tem o nome dos livros, a data, onde é que foram encontrados. É uma relíquia para um pesquisador, para quem trabalha com literatura. Então, nós precisamos aqui, na Letras, fazer alguma coisa. Só um adendo a isso que você está dizendo. Sim. Foi mais uma conquista da Tânia ter trazido esses arquivos para cá. Exatamente. Nós somos detentores. Perante toda a associação, nós temos um acervo. E esse acervo, ele precisa ser alimentado e ele precisa ser bem cuidado, né? É uma história importante dentro das letras brasileiras. Então, mas a questão, não temos espaço, não temos bolsistas. Eu me proponho, eu e a professora Rita Lira, nós duas, nós propusemos ajudar, mas nada acontece. Eu acho que precisa uma pressão forte de parte dos alunos com relação a esse acervo. Esse acervo é riquíssimo. E eu tenho os meus livros que eu também já estou doando. Não tenho mais condições, né? É vista. Então, mas não posso trazer para cá. Não tenho espaço para trazer meus livros para cá. E a grande maioria dos meus livros são livros teóricos. E muitos livros em inglês. Muitos. Porque com a questão do CNBq eu fui muito privilegiada. Quem tem a bolsa é privilegiado e eu sempre importava livros pela Amazon. Né? E então isso eu não vou jogar fora os livros, mas o que eu vou fazer com eles? Eu quero que a minha universidade abrigue esses livros porque os alunos vão se beneficiar com eles. Isso é muito importante. Muito mesmo. Eu queria dar só uma palavrinha sobre o livro, o próprio Alheio da Tânia, que é um livro extraordinário, que merece realmente ser lido, discutido, debatido e divulgado cada vez mais, porque é um livro em que ela trata exatamente de questões que são fundamentais para o comparatismo, porque, por exemplo, a literatura comparada estava muito presa à tradição euro-norte-americana, principalmente europeia. E quando se pensava a literatura comparada numa época, era mais pela ótica de lá para cá. E justamente no livro da Tânia, ela procura inverter essa perspectiva. Mostrar justamente que essas questões todas podem ser vistas a partir do nosso lugar de fala, da nossa ótica daqui. Né? Então é um livro que eu recomendo muitíssimo e que eu acho que merece realmente um destaque. Esse livro está esgotado, é quase impossível conseguir esse livro, mas nós temos uma cópia em PDF do livro que está no site do Colóquio de 2019. Você coloca em Colóquio de Literatura Comparada 2019 na internet, tem uma das páginas uma das páginas do site é histórico. Dentro dessa página chamada Histórico tem diversos livros de literatura comparada disponíveis, da época da Tânia, inclusive. E esse livro da Tânia, de autoria da Tânia, está lá disponível em PDF, enquanto não houver reedição do livro. Né? Nós estamos aguardando que esse livro seja reeditado, porque é um livro que, com certeza, beneficiaria muitos alunos de ter uma edição acessível para aquisição também. Né? Então, enquanto a gente não consegue que o livro esteja disponível à venda, a gente deixa em PDF lá no site do Colóquio. É um livro realmente essencial que todo mundo deveria ler. Mais perguntas? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Andréia, sou professora da Federal de Pelotas, mas sou aqui egressa da casa. Coisa boa ver vários colegas, amigos, professores aqui. E quero principalmente parabenizar a Gerson, Andrei, que organizaram essa mesa, professora Rita, professor Eduardo, uma satisfação rever vocês. Me senti nos meus tempos de mestranda aqui na literatura comparada. Vocês fizeram uma grande retomada, né, de vários aspectos essenciais do comparatismo. Foi uma delícia escutá-los. Né? O professor mencionou
de como a literatura comparada acaba gerando também essa grande consolidação de muitos programas de pós-graduação no Brasil. Mas eu queria mencionar também, porque hoje sou professora de um curso de tradução, de um bacharelado em tradução, e também cursos de graduação surgiram depois, como foi o caso desse surgimento de vários cursos de tradução que nós tivemos durante o Reúne, ali entre 2009 e 2010, porque a área de tradução se consolida no Brasil pela via da literatura comparada. Nós não tínhamos uma discussão consistente, e inclusive uma crítica que eu faço a alguns levantamentos bibliográficos de uma outra universidade, que teve uma pós-graduação em estudos da tradução com esse nome, e que mostra como nós produzimos material sobre estudos da tradução. Só que a tradução era discutida antes com outros termos que não estudos da tradução, mas sim literatura comparada. Então, já nos anos 90, foi antes mesmo, de a gente consolidar esse termo de estudos da tradução, a comparada que fazia esses estudos. Então, isso é apenas um comentário, assim, Rita também pode comentar depois mais sobre a questão da tradução, trabalhadas com isso também, relacionadas um pouco isso. E também queria comentar, ou até ouvir um pouco mais sobre vocês, porque descobrimos, Andrei e eu, um texto muito gostoso do professor Coutinho, que nós demos para um estudo nosso sobre a Tânia Carvalhal, que fizemos Andrei e eu, em que o professor Coutinho menciona, é um caso que acho que é pouco comentado, o grande papel da Tânia Carvalhal à frente do Instituto Estadual do Livro, o IEL, aqui no Rio Grande do Sul, como ela foi responsável pela formação daquela coleção Autores Gaúchos, da revista Continente, de como a gente tem isso que hoje nós chamamos de literatura gaúcha, deve muito à Comparada e à Tânia Carvalhal. E também os estudos da canção, porque, claro, a gente vai ter, a partir da perspectiva comparatista, essa mirada para outras áreas, ou para, enfim, para outras formas literárias, Então, agradeço também esse artigo, professor de 2006, que para mim, para mim, foi muito revelador, e mencionar também a Tânia que pesquisava Augusto Meyer, que pesquisava Mário Quintana, que estava trabalhando numa compilação da obra do Quintana, quando acabou falecendo. Mais esse... Inclusive, houve um dos eventos que ela organizou, foi lá no Instituto Mário Quintana, que foi memorável aquele evento, da Casa de Cultura. Me lembro muito bem do evento. Foi um colóquio que ela organizou exatamente lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Acho que é bom falar no microfone. Mas eu sei que Fala no microfone. Foi um colóquio interessantíssimo, inclusive com muitas pessoas de fora. Um debate bastante intenso e extremamente interessante. Isso não está gravado de alguma forma? Será que não? Quando estava na Bralic, a gente não teve acesso a esse tipo de coisa. Uma pena. Os livros todos que tinha aqui no Instituto, a gente tentou digitalizar e estão nesse site que eu mencionei para você. Mas quando a gente digitalizou, a gente viu que tinha muita coisa que não está ali. E para dar uma ideia do dinamismo dela, foi uma coisa que eu vi uma vez e não vi mais depois, no primeiro congresso da Bralic, acho que foi no primeiro da Bralic, foi no seminário em que se criou a Bralic, um dos dois, que até conseguiu publicar os trabalhos, pediu os trabalhos antes, e conseguiu publicar os trabalhos e distribuir no dia do evento, no final do evento, que isso é uma coisa extraordinária. O pulso que ela tinha, o entusiasmo e realmente a disposição para o trabalho e para a divulgação daquilo que ela realmente admirava e queria ver presente, né? Bom, agora eu quero mudar só um pouquinho o foco, falar do Eduardo. O Eduardo lançou recentemente o livro Diálogos Interculturais, Ensaios do Comparatismo Latino-Americano. Parabéns, eu quero ver esse livro, não vi ainda.
E também Você. tá bom. Há uma entrevista do Eduardo que é maravilhosa, intitulada Literatura Comparada, Raízes, Rumos, Perspectivas, que foi uma entrevista, né, com o Rafael Guimarães, meu ex-orientando, hoje em dia professor na Unisc, e eu, e que saiu na Órgão em outubro de 2012, já faz um tempinho. Mas está lá na Órgão, eu fui ver e está lá. É só entrar na Órgão e colocar o título, Literatura Comparada. Muito bom toda essa entrevista. Isso que eu queria deixar, recado. Podemos abrir para mais perguntas? Andréa, mas nenhuma pergunta. Eu pedi para o Anselmo me mandar uma pergunta, o Anselmo que foi orientando da Rita, que trabalha com literatura comparada também, mas eu desisti da pergunta do Anselmo porque, na verdade, o teu texto é uma resposta à pergunta do Anselmo. Então, tu já respondeste a pergunta do Anselmo. Foi uma resposta bem comprida, pessoal. O Anselmo queria saber como é que aconteceu a tua migração da literatura norte-americana para a literatura comparada, e se a Tânia tinha tido algum papel nisso. Então, mas acho que o assunto da tua fala. Então, se você quer mencionar alguma coisa que tu sentiste que mudou na maneira de encarar a literatura quando tu foste uma literatura nacional, que é a literatura norte-americana, para uma abordagem teórica como a literatura comparada, se mudou a tua visão das coisas. Que mudou. Abriram-se várias janelas, né? Antes, na realidade, eu fiz um mestrado e doutorado na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. E eu pertencia ao Departamento de Línguas Modernas e não ao Departamento de Teoria e Linguística. Né? Então, ali já tinha um impedimento. Eu comecei aqui na URGS, num período ainda, eu acho, do regime militar, onde não havia concurso. Então, como eu tinha estado lá fora e trouxe 2 canudos, né, mestrado e doutorado, saiu um chamado Trenzinho da Alegria, né, chamado Trenzinho da Alegria, onde todos aqueles, falando, né, só dos alunos que tinham trazido algum título, tinham estudado fora, foram incorporados à universidade, porque, como eu falei, não havia concurso no período. Então, isso mudou muito quando eu encontrei a Tânia, porque foi ela que me puxou para o comparatismo. Antes eu era professora só de literatura norte-americana. E eu, como eu gosto muito de teoria, eu me realizei mudando também, né? Trabalhar muito mais com teoria da literatura, as várias teorias, enfim. Então, a Tânia, ela tinha um senso, assim, parecia que ela imaginava que aquela pessoa iria desenvolver isso, que era o interesse aqui do programa, e ela chamava aquela pessoa. Então, ela era muito, como é que eu vou? Eu não tenho agora uma palavra, não tenho palavras para descrever, mas ela era sempre muito alegre e convincente, e ela sempre desejava o crescimento do pós-graduação e da literatura comparada. Isso era o grande amor da vida dela, né? Amor acadêmico. Era o crescimento da literatura comparada. E ela foi muito reconhecida, né, na IMA. Ela estava sempre sorridente, muito charmosa. Ela atraía as pessoas. E com uma mente assim, muito, sempre para frente, né? Ela sempre olhava o que ela poderia fazer com aquilo, ou incorporar, ou para seguir em frente. Não é por nada que o nosso programa ele cresceu muito, muito com a Tânia. Houve muitas reformas no nosso programa de pós-graduação durante a estadia dela lá
na direção. Mais perguntas? Eu pedi primeiro, né? Sim, deixa que eu levo. Vai. Aham. Posso falar aqui? Suficiente. Consegue falar assim? Na verdade, queria atender o teu pedido, queria agradecer aos... Eu minha pergunta para o professor Eduardo Coutinho. Não é uma pergunta, é um pedido, porque eu fiquei muitíssimo curiosa, né? Eu sou da área de literatura comparada, em língua e literatura alemã, e na recorte de literatura e música. Mas, na sua... Quando o senhor estava lendo, teve uma parte que ficou cortada. Eu fiquei muito curiosa para saber o que a gente está perdendo, porque o que vocês falam é tão rico, tão cheio de experiência, tão importante nesse momento. Então, eu quero saber o que tinha lá que a gente está. Foi um prazer. Eu vou tentar resumir muito rapidamente. Eu tinha selecionado o Lessama Lima porque justamente ele foi uma das pessoas que anteciparam questões que depois se tornaram correntes na nova história. Quando me refiro à nova história, uma designação meio ampla, mas que começou com a questão dos anais na França, de história, né? Na primeira metade do século XX e se estendeu para a segunda metade, desabrochando inclusive na história das mentalidades, história da vida cotidiana e assim por diante. Né? E justamente o que é interessante é que Lessama Lima antecipa questões nesse texto dele, a expressão americana, que depois vão se tornar correntes na nova historiografia literária. Né? Porque a historiografia literária, evidentemente, sofreu influência dessa nova história. Nessa historiografia literária já aparecem diversas questões que Lessama Lima havia antecipado. Primeiro, a questão da progressão histórica. Né? Quase todo o estudo de história literária, quase toda a história mesmo literária que era feita, tinha como base a ideia da progressão, do evolucionismo, que apresenta um problema grande, que é uma certa hierarquização do material, né? Porque o ponto final é sempre o ponto superior. Né? Então, toda aquela produção que não está localizada naquele estado, né? Naquele momento, naquele patamar, ela é tida como inferior. E isso é contestado depois a partir da nova história, né? Da nova historiografia literária. E Lessama já tinha antecipado isso nessa expressão americana. E outras questões também, como, por exemplo, a ideia de que a história deve ser escrita por diversas vozes. Né? Que essa questão do elemento democrático da história, da historiografia, ela não deve confinar-se à voz de um historiador apenas, ou a história oficial. Né? Tanto que nós temos tido, atualmente tem sido muito frequente, nós encontramos histórias diversas sobre o mesmo episódio, às vezes, relatado por ângulos diversos. Isso é uma das riquezas que a nova história trouxe para os estudos de maneira geral. Né? E na história da história literária isso teve uma repercussão muito grande. Houve outros aspectos ainda que Lessama vai explorar bastante. A questão das histórias temáticas. Tem surgido várias histórias temáticas atualmente. Por exemplo, a história da Marcela Croce, que eu mencionei, que é professora da Universidade de Buenos Aires, né? E ela fez essa história sobre o Brasil e a Argentina, basicamente. E é uma história com foco temático, basicamente. Então, ela pega temas determinados em cada momento da história literária do Brasil e da Argentina, seleciona esses temas e os discute comparativamente, né? Preenchendo aqueles momentos. A outra história essa que eu mencionei do grupo da USP, que está fazendo agora, também, né? Também é uma história temática, para fugir justamente a essa ideia tradicional da progressão. E assim outros aspectos também. E os recortes temporal e espacial que vão ser fundamentais aí. Né? Quer dizer, do sentido espacial, nós deixamos de ver atualmente na historiografia literária a nação como uma única grande referência. Nós passamos a ter outras referências também, dentre as quais a ideia eu mencionei aqui, do cultural, foi a palavra que eu usei aqui, agora já não estou me lembrando mais, mas regiões culturais, exatamente. De regiões culturais, que transcendem muitas vezes a ideia da nação. Né? Por exemplo, a Amazônia seria uma região cultural, que ela abrange uma esfera geocultural muito mais ampla
do que a nação apenas, uma das nações apenas. Ou então, por exemplo, também ela pode ser para mais ou para menos também. Por exemplo, a região cultural pode estar centrada numa região de um determinado país. Ok? Também nessa perspectiva. Então, isso amplia bastante o conceito da historiografia. Né? Nessa história do Valdez, por exemplo, nossa Rita trabalhou também nessa história, participou. Ela fez, aliás, eu estava coordenando na ocasião um capítulo sobre centros culturais, que me tinha sido designado pelos coordenadores gerais. E Rita fez um capítulo sobre Porto Alegre, que é um capítulo belíssimo, inclusive que eu recomendo muito que vocês vejam. E a ideia foi a seguinte: o que nós fizemos? Tivemos que selecionar determinados polos culturais do país. Havia uma limitação, por isso, infelizmente, nós podemos pegar um número maior, como desejávamos, né? Mas pegamos alguns, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Recife, Amazônia. Tá. Ela está funcionando. Então, como é que nós atuamos aí, por exemplo, para selecionar como tratar a produção daquele contexto, né, que fosse representativa realmente do contexto. Então, nós tomamos determinados momentos que foram vistos como paradigmáticos daquele local e tomamos aquele momento como básico e projetamos para antes e para depois. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu conheço bem, que é a minha cidade, nós tomamos a Belle Époque, a virada do 19 para o 20, né, como referência, e aí projetamos para o começo da construção da cidade e até o momento atual da metrópole, né, maior. São Paulo mesmo, tomamos como referência o momento do boom do café, né, e projetou-se para a Vila de Piratininga e para a grande metrópole do século XX do Brasil. Né? E assim por diante. Então, tomamos um ponto de referência ali, um momento que consideramos paradigmático. Isso depois de amplas discussões, nós chegamos à maneira, a possibilidade se é essa. Foi a que nos pareceu mais viável naquele momento. Né? E, evidentemente, tudo isso é sempre provisório. Então, pode ser que futuramente encontre outros referenciais até mais representativos, mas, de qualquer maneira, essa referência nos serviu bastante na construção daquela história. E do ponto de vista do espaço, né? Mas para lidar com o tempo, com a questão do tempo. E tomamos também, do ponto de vista do espaço, pontos diferentes em contraponto. Né? Então, em vez de tratarmos uma nação específica só, nós tratamos aquela nação até, muitas vezes, de modo... a nação apareceu em mais de um capítulo, por exemplo. Por exemplo, o Brasil entrou numa sessão, evidentemente, só sobre a nação brasileira, de maneira geral. Quer dizer, a ideia da nação não foi descartada. Ela foi vista como uma entre outras possibilidades. Então, tomamos também, o Brasil entrou na região amazônica, claro, também com uma macro-região, né? Entrou também o capítulo sobre o Rio Grande do Sul, está, inclusive, além de como região separada, está também na região do Prata, de maneira geral, junto com Argentina e Uruguai, até por causa da semelhança, muitas vezes, de determinadas produções, como, por exemplo, toda a literatura gauchesca, né, que está no gaúcho argentino e uruguaio e também no gaúcho daqui. Então, houve essas tentativas, né, de estudarmos por outros ângulos que não apenas o tradicional da nação. Né? Então, a ideia foi essa, para fugirmos a nação como única forma de representação. Agora, é claro que não descartamos também completamente a nação, até porque ela está viva ainda. Não é essa visão. Isso foi em que época, mais ou menos? O livro foi publicado em 2004. 2004. E aí tem um problema que sempre me incomoda quando eu penso, que é o seguinte. Esse projeto foi um projeto imenso, né? Teve mais de 600 latino-americanos trabalhando nessa história. Né? Ela é uma história coletiva, realmente. E a ideia inicial era que, porque ela foi patrocinada pela Universidade de Toronto, no Canadá. Né? E a ideia era que
o projeto seria publicado em inglês, espanhol e português ao mesmo tempo. Saiu em 2004 em inglês pela Oxford University Press, que infelizmente nunca saiu nem em espanhol nem em português, por razões óbvias financeiras. Né? Era um projeto muito caros, difíceis de serem bancados. Né? E aí o que acontece em inglês, isso se torna muito fácil, porque uma obra dessa, quando ela é publicada, ela é adquirida, comprada, quase todas as principais universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá e até da Austrália e outros países de língua inglesa. Né? Então só isso já banca o custo de produção. Mas isso, infelizmente, não acontece aqui no nosso país latino-americanos. Então, por isso, ela não saiu nem em espanhol nem em português. Infelizmente, porque seria uma contribuição muito grande, a meu ver, muito importante para nós aqui na América Latina. Temos. Eu botei aqui, eu não me lembro de cabeça, eu estou ficando péssimo para títulos, mas eu botei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí, deixa eu ver. Mencionei. São 3 volumes. São 3 volumes, mas 3 catataus, assim, imensos, sólidos. É cultural. Peraí, deixa eu ver. É. Deixa eu ver onde que está. Eu não lembro mais aonde que eu botei, mas está aqui, eu até mencionei. Vai ser difícil organizar agora. E está especial. Peraí, eu estou no final da lição. Você te lembra como é isso? A editora vai a Oxford University Press, da Inglaterra. Comparative Cultural Studies in Latin America. Editora da Oxford, Comparative Cultural Studies and Latin America. Foi publicado em 2004. 20 anos atrás já. E esse texto sobre o da história. Está dentro do capítulo sobre centros culturais. Está nesse livro. Ai, meu Deus, eu não sabia. Não, por exemplo, nesse aqui, Elogio da Lucidez, eu tenho um capítulo sobre uma escritora porto-alegrense do início do século, Andradina de Oliveira. Ela foi publicado em 1910 pelas Oficinas Gráficas da Livraria Americana de Porto Alegre, o romance chamado O Perdão. É maravilhoso esse romance e o título do artigo, Andradina de Oliveira e o Corpo da Cidade. Eu já estava trabalhando com o corpo, mas não o corpo da cidade. No Rio Grande do Sul tivemos muitas escritoras, muitas. Esse romance foi publicado com a tua ajuda, né? Eu tenho esse romance. Foi republicado depois. Eu acho que sim. Eu fiz tanta coisa. Eu não lembro. É só olhando na minha estante. Porque... Não, e eu estou doando, né? Eu quero doar para a biblioteca, mas nas condições atuais não, é impossível. A gente precisa ter dinheiro para mexer e o espaço também. Eu estou lá doando, tenho prateleiras cheias de livros que nunca mais vou abrir. Sobre isso, eu só queria dar uma sugestão, assim, que me ocorreu, não sei se é uma ideia muito doida, mas eu vou falar assim, né? Porque não seria o caso de se criar uma disciplina na qual quem coordenasse a disciplina coordenaria uma turma para sempre trabalhar neste acervo, na construção deste acervo. Uma coisa que fosse assim permanente, todos os semestres. Ou na graduação, após não sei. A distinção pode ser. Distinção, mas eu digo assim, no sentido amplo, uma turma que pensasse na economia. Alguma coisa assim. Pessoal, nós estamos chegando às 16 horas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas já tem café. Onde é o café? Saindo aqui à esquerda, no fundo, vai ter uma mesa, vai ter café,
alguns salgadinhos, chá, tá? Então, saindo aqui à esquerda, tá? Podemos encerrar, então? Tá, obrigado.